Bem-vindos ao Seminário de Bruxaria na Cozinha, dentro do contexto Seminários de Bruxaria Contemporânea. Eu venho hoje falar de bruxaria de cozinha na vertente ofrenda. Um bocadinho sobre o contexto, pessoal. Eu venho de um contexto familiar em que todas as mulheres e alguns dos homens cozinham e fui habituada a associar o ato de cozinhar a uma parte muito importante da vivência familiar, seja do dia-a-dia ou mesmo de celebrações e as ocasiões especiais. Não havia celebração ou ocasião especial sem uma marca de cozinha, um bolo, um prato especial que reunisse toda a gente, até porque para reunir mais do que 3 pessoas numa refeição convém fazer-se um prato farto. Portanto, no meu contexto familiar, cozinha sempre foi importante. Eu venho de uma terra pequenina, o que significa que aquilo que muitas vezes ia parar à nossa mesa vinha de hortas familiares ou da vizinhança. E mesmo aquilo que era comprado no mercado fresco era efetivamente de terra ali à volta. Por isso, mais um privilégio que se tem, suponho, numa terra pequenina, porque aquilo que vai para a mesa é muito provável que venha da terra em que nós vivemos, pelo menos daquela zona em particular. A relação que nós estabelecemos com aquilo que comemos e com o ato de cozinhar torna-se muito mais próxima quando retiramos o sustento e os legumes, os vegetais e tudo aquilo que vamos utilizar numa refeição na nossa própria horta ou da família. É um processo simbiótico bonito e poderoso, já lá vamos. Comecei a cozinhar sozinha e a explorar a cozinha quando fui para a universidade e comecei a viver sozinha. O que significa que todas as experiências que fiz na minha cozinha descobri-eu na altura, ok, isto tem um sabor diferente da cozinha que eu fui habituada a comer quando cresci. Foi uma realização que todas as pessoas da minha família cozinhavam de forma diferente e que tinham um sabor distinto quando cozinhavam, e o meu também era diferente. Foi assim uma revelação. E desde então, a minha vertente de bruxaria na cozinha vai beber também as minhas ideias e as minhas reflexões que eu retiro do paganismo e sustém-se neste todo espontâneo que é a minha prática pessoal, a minha vivência pessoal de bruxaria de cozinha. Muito movida a necessidade e curiosidade, diga só de passagem. Princípios que eu observei na minha prática doméstica de bruxaria de cozinha. Vamos focar em 4 pontos. 4 princípios que eu observo na minha bruxaria de cozinha, na minha domus, na minha casa e na minha cozinha em particular. São 4 honras. A primeira é a honra aos ancestrais. Eu tenho sempre uma consciência da importância de todas as pessoas que me alimentaram, a mim e a minha linhagem. Por tradição, a maior parte delas eram mulheres, mas não é só, até porque os homens também trabalhavam a terra, bem como as mulheres. Há um misto de homenagem que eu faço quando trabalho e quando penso nos ancestrais, na minha cozinha, porque estou a incluí-los a todos. No meu caso particular, eu faço isso acendendo uma vela. Eu tenho uma vela designada para isto. É uma vela dos meus ancestrais. Aqueles que sustentaram o meu corpo e todos os corpos que seguiram a nossa linhagem. E é uma relação direta. Eu vou buscar a minha linhagem, todas as pessoas que participaram no meu sustento de alguma forma e que me permitiram nutrir e alimentar este corpo, que me permite viver. E na minha vela eu tenho marcado o nome, o último nome das pessoas da minha linhagem com quem eu tive contacto direto e que me alimentaram. Seja da minha parte, seja da parte do meu marido. O que significa... O meu marido, pai ateu. O que significa que a minha vela tem uma linha só para iniciais do lado dele e uma linha para iniciais do meu lado. E no meio temos o fogo, que é o espírito da vida que foi sustentado e acalentado com essa prática de alimentar e nutrir as pessoas. Segundo princípio, honrar a família. Mais do que os ancestrais, aqui honrar a família do presente. Portanto, as crias, os primos, as tias, os avós, as pessoas todas que nós reunimos à nossa mesa e que usufruem da nossa comida e que nós usufruímos dela. É a minha forma também de homenagear a minha família.
estou constantemente a pensar nisso, até porque quando estou a cozinhar para a família é inevitável pensar nas pessoas que vão comer. Então, essa é também uma honra e uma homenagem que eu trago para a minha prática de bruxaria de cozinha. Depois temos honra dos recursos que me rodeiam. Esta honra e homenagem que eu faço de forma consciente na minha prática de bruxaria de cozinha é focada naquilo que são os recursos que eu utilizo na minha bruxaria de cozinha. As plantas, os vegetais, tudo aquilo que vai parar à minha mesa e tudo aquilo em que eu mexo e tomo como ingrediente na minha cozinha é considerado e é tido em conta aquilo que é o futuro do nosso planeta. Pronto, de forma mais livre é esta, e depois as especificidades quando vamos ao supermercado ou quando vamos ao mercado, porque eu não tenho horta, que são consideradas. Mas o importante é isto, é considerar o futuro do planeta quando eu me nutro a mim e a minha família. Portanto, esta também é uma homenagem que eu faço ao todo, ao ecossistema em que eu pertenço. Quarto ponto, quarto princípio, quarta honra, quarta homenagem. Eu sou praticante de reconstrucionismo sumério, o que significa que eu estou dedicada a um templo. Vou expulsar o meu gato, com licença. O quarto princípio que eu observo na minha bruxaria de cozinha é o princípio devocional. Como eu venho de um contexto de templo, porque eu sou uma devota da Senhora Inanna e trabalho a partir de um templo também, o templo sumério de Inanna, significa que é inevitável, quando eu trabalho bruxaria de cozinha, trazer as minhas entidades divinas para a minha cozinha. Também tenho aqui um espaço ao lado da vela e pode assumir-se como uma segunda vela ou como um prato de ofrendas, curioso. Mas estão sempre presentes. Até porque na minha vertente devocional eu tenho entidades associadas à comida e à alimentação. Tenho o caso de Ezina, que é a senhora do grão, tenho a senhora Nanshi, que é a senhora do peixe, e esta prática vai estar também presente na minha bruxaria. Estes elementos vão rechear também a minha bruxaria de cozinha e a minha cozinha. Portanto, provavelmente pode dar assim um saborzinho mais interessante quando eu faço, em especial pratos que derivam daquela zona. Se eu tiver que fazer o apanhado dos 4 princípios, eu vou focá-los em 4 tempos. O meu passado, que são as linhagens, eu honro na minha cozinha os meus antepassados. Eu honro na minha cozinha o meu presente, a minha família, os meus amigos, que eles compõem o meu imediato, o meu aqui e o meu agora. Eu honro o meu futuro e o futuro de todas as pessoas deste planeta, incluindo a da minha filha. E por último, o intemporal. Os deuses que nos acompanham e nos inspiram todos os dias. São estes os 4 princípios que eu observo na minha cozinha. Instrumentos. O primeiro instrumento da bruxaria de cozinha é a própria bruxa. Nós somos o canal de energias, nós vamos mexer com matéria-prima, nós vamos alterar, nós vamos estar no meio de um processo bastante alquímico que pode envolver, provavelmente vai envolver água, fogo e outro tipo de transformação. Portanto, nós somos o primeiro instrumento. A nossa mente a planear aquilo que vamos fazer, as nossas mãos que vão manusear os instrumentos e as técnicas, mas nós somos o primeiro canal. Nós somos a primeira vontade que vai transformar umas folhinhas de manjericão, aqui no vaso à frente, aquilo que vai ser o acabamento de um esparguete com um molho de tomate e manjericão. Pode ser picadinho, pode ser misturado, depois logo se vê, mas tudo começa aqui. A bruxa de cozinha ou o bruxo de cozinha são o primeiro instrumento em qualquer prática de bruxaria de cozinha. Este é o primeiro instrumento. Todos os outros instrumentos são o arsenal. Colheres de pau, escorredores, tudo aquilo que faz parte dos instrumentos que eu utilizo na minha cozinha são os instrumentos da minha bruxaria de cozinha. Ao que eu acrescento as velas e o prato de ofrendas. Mas, hey, quem é que não tem velas na cozinha? Eu gosto de ter o elemento do fogo, em especial por causa da minha cria. Eu não tenho um fogão que tenha chama. Se isso faz de mim uma pior bruxa de cozinha, não. Até porque eu consigo perfeitamente encarregar-me de representação simbólica do elemento fogo, tanto no meu espírito pessoal quanto na minha vela. Assim se resolve. Bruxaria de cozinha é isto, é resolver coisas. Muitas coisas no imediato. Se calhar vale a pena fazer aqui uma adenda. Quando eu falo de bruxaria de cozinha, eu não estou a referir-me ao conceito antigo
deste novo moderno de bruxaria de cozinha, que é literalmente uma bruxa ou um bruxo na cozinha, mas havia uma definição em inglês do kitchen witch, que era basicamente, mais do que kitchen witch, era home witch. Basicamente a ideia era uma bruxa de cozinha em inglês, que seria uma bruxa doméstica, um bruxo doméstico, que resolvia as coisas todas com objetos do dia-a-dia, ou seja, não precisava de ir para um grande quarto, nem fazer rituais e rabiscos, nem grandes evocações, porque o trabalho mágico fazia-se em casa com os objetos do dia-a-dia. Isto é um conceito e uma definição mais antiga, a moderna invadiu as nossas cozinhas de forma literal, e eu, por causa da minha, lá está, do meu ancestral de importância de cozinha na família, acabo também por viver muito mais isso em termos de cozinha do que propriamente com o resto. Se bem que, quando tenho que fazer magia, cá em casa, é verdade, eu recorro à cozinha. Lá está, é um laboratório alquímico perfeito. Vamos agora definir um bocadinho o contexto da oferenda. O que é uma oferenda? Bem, segundo o dicionário, uma oferenda é o ato de ofertar a uma entidade divina, a uma entidade iniciatora, ou seja, deuses ou santos, ou anjos, e é o ato de fazer sagrado esse ato. Passo o pleonasmo. Portanto, a oferenda, em contexto de bruxaria de cozinha, tem um emissor e um receptor. Vamos sempre focar-nos numa linha de remetente. Eu, quando faço uma oferenda, eu faço-a a algo. Este algo pode ser físico, pode ser a minha família, eu posso dar esta oferenda à minha família. Podemos fazer uma oferenda numa vertente mais simbólica e mitológica aos próprios deuses e aos ancestrais, e podemos também fazer uma oferenda ao todo, não só à minha família imediata, que eu conheço, mas também ao coletivo que é a nossa humanidade. Sim, é possível. Já aí vamos. O método. Tipos de bruxaria de cozinha em vertente da oferenda. Vamos desenvolver 2 formatos dentro desta tipologia. Como qualquer outra prática mágica, a bruxaria de cozinha implica meios e fórmulas que permitam fazer com que a meta seja alcançada, seja atrair ou aproximar-nos da meta, mas o propósito da bruxaria de cozinha é, em si, mágico. Nós vamos alterar a realidade para que nos beneficie a nós. Nesta forma de bruxaria de cozinha, a oferenda vai implicar então a composição ou a preparação, a confecção, de um elemento ou vários que vão ser dedicados a um objetivo, a uma meta, e que podem ser ou consumidos pelas pessoas a quem vamos dedicar o trabalho, ou posto em homenagem aos ancestrais, porque é deles que vem aquilo que nós precisamos, ou dedicar também aos deuses, porque é com a intercessão deles e é através deles que nós conseguimos a meta que desejamos atingir. Então as oferendas aqui funcionam como um processo mágico, como nos é familiar. Se já prepararam de forma consciente uma refeição para alguém que gostam e tiveram atenção a cada um dos ingredientes e tiveram em atenção o formato e a preparação, a forma como ia sendo apresentado, o preparo que ia ser consumido, provavelmente já fizeram um bruxaria de cozinha. Porque a questão está no poder da intenção. Quando eu de forma consciente trabalho um preparado que vai ser consumido por alguém e todo este processo vai ser marcado nessa consciência, nós estamos a desenvolver poder na cozinha e nós estamos a carregar o ato que estamos a fazer de preparação de comida e a própria comida com esta energia. Claro que vai ter um sabor único e especial. Por isso é que as atividades de jantares românticos são tão bem sucedidas. Não é só porque escolhemos coisas agradáveis ao palato e que de alguma forma despertem os sentidos por serem afrodisíacos, e por nos darem bastante prazer no palato, mas porque a intenção vai lá estar quando somos nós a fazer a refeição. As oferendas como prática mágica trabalham sobretudo a conexão entre nós e o mundo que nos rodeia. Como qualquer prática mágica, na verdade. Todo o contexto ritualístico serve para nos conectarmos com os outros planos, seja dos antepassados, seja o astral, seja o divino. É também frequente os rituais recriarem a criação. Como? Perguntam. Muito simples. Todos os elementos que nós levamos para o ritual vão obedecer a uma ordem.
cada um dos elementos que nós vamos invocar no ritual está lá por um motivo. Quando nós invocamos, por exemplo, os 4 elementos no princípio do ritual, nós estamos a recriar o princípio da criação porque estamos a invocar os elementos que a compõem. E quando fazemos isso em ritual, estamos a conectar-nos exatamente com essa força primeira. E por isso que o ritual tem este poder de nos conectar com a criação de uma forma única. Uma das condições que implica a existência da criação é exatamente o seu sustento. E por isso é que a área da alimentação e da nutrição é tão importante quando se trabalha magia. É muito comum os rituais incluírem momentos em que partilhamos ofrendas, sejam comidas entre as pessoas que estão a participar no ritual, sejam deixadas no altar, para mais tarde serem dedicadas noutro sítio ou deixadas num sítio mais natural. As ofrendas em ritual não servem só como conexão entre as forças que estamos a mimicar, que nos sustentam como nós nos sustentamos com a comida e que sustentam toda a vida. Também há um propósito mitológico, simbólico, quando utilizamos as ofrendas em ritual, que é precisamente o de reverenciar também as entidades divinas que estão associadas a essas áreas. Seja, por exemplo, a deusa Ezina, a senhora dos grãos, a senhora Naxi, a senhora do peixe e dos pássaros, seja Deméter, seja Perséfone, seja Dionísio. Todas estas entidades divinas, todos estes deuses e deusas estão associadas a uma área que nos sustenta. E por isso, quando utilizamos as ofrendas em ritual, estamos também a reverenciar essas forças. Aos deuses, cuja responsabilidade cai precisamente sobre essa área. Por esse motivo, é sempre uma boa ideia fazermos nós as nossas ofrendas na cozinha quando as levamos para ritual. Não estou a desmerecer aquelas que são adquiridas para o efeito de estarem no ritual, até porque não conseguimos confeccioná-las ou encontrá-las na nossa horta, mas quando passamos uma ofrenda pela nossa cozinha, quando a confeccionamos em algum ponto, quando a preparamos antes de entrar no ritual, vai ter sempre aquele poderzinho especial, porque nós vamos infundir as ofrendas e aquilo que estamos a compor para levar no rito com o nosso poder pessoal e com a intenção da ofrenda. Portanto, vai ganhar sempre mais poder. Alguns exemplos de ofrendas que se possam dedicar a tradições específicas. Por exemplo, no caso da tradição ibérica, vamos lhe chamar tradição ibérica à tradição que existia por estas terras, que são o nosso país, antes da cristianização. Estamos a falar de um passado politeísta. Eu não vou ser específica só em relação àquilo que é um deus ou uma deusa, até porque já se percebeu que no que trata a tradição ibérica, mais do que uma nação, haviam várias tribos e cada tribo tinha, invariavelmente, o seu matriarca, o seu patriarca, como deus, como oráculo, como deus padrinho, muitas vezes considerados os pais ancestrais da tribo. Portanto, não havia um panteão ibérico, havia um conjunto de deuses que era cultuado, um por cada tribo, ou uns por cada tribo. Não havia propriamente uma noção de panteão ou família de deuses divina. Podemos eventualmente ter um par, ou uma mãe ou uma filha, mas esses pormenores perdem-se e nós não temos provas que nos garantam se existia um panteão. Portanto, provavelmente estavam dedicados a tribos muito específicas. Ainda assim, sabemos que esta terra, como teve presença humana, teve naturalmente também presença de rituais e de homenagens ao divino. Logo, quando eu falo de tradição ibérica, eu estou a falar dessa carga, eu estou a falar desse passado. Há alguns exemplos de ofrendas que se possam deixar no contexto deste passado ibérico. Na tradição ibérica, então, podemos deixar como ofrendas os muitos vários tipos de queijo que as nossas terras tradicionalmente produzem, azeite, vinho, farinha, pão, mel das nossas abelhas e das nossas serras, as ervas que são autóctones, como o alecrim, os orégãos, a cerveja. São tudo elementos que nós sabemos em termos históricos que já cá estão há algum tempo. Portanto, a probabilidade de terem sido utilizados em ofrendas no passado é bastante provável. E quando nós fazemos uma ofrenda a um passado nesta ótica, que não é específico, mas é mais relativo à terra e às pessoas que, independentemente da nacionalidade ou dos panteões que adoravam, deixaram ofrendas à terra,
é bom trabalharmos no padrão. E se foi feito antes, e se foi feito com a intenção de despertar poder, repetir esse padrão é sempre uma benesse para o nosso trabalho mágico. E porque eu sou reconstrucionista suméria, não podia deixar de ser. Vou-vos deixar alguns exemplos de ofrendas que se podem deixar em contexto sumério. Podemos deixar o alho, a cebola, o pão frito, o grão, o pepino, alfaces também é possível. Eles tinham pântanos e cresciam muitas coisas na altura. Bastante suculentas, sim. Tâmaras, claro que sim, tâmaras também. Cerveja, vinho. Isto são tudo ofrendas que também se podem deixar em contexto sumério. Naturalmente, eu estou a falar-vos de elementos, e excetuando o queijo, que também pode ser utilizado em ambiente sumério, estamos a falar de primos, de matéria-prima que pode ser composta e confeccionada de uma forma mais elaborada. Ainda assim, estes são exemplos de elementos e ingredientes que podem ser utilizados em contexto de ofrenda da tradição suméria reconstrucionista. Porquê é que é importante adaptarmos ao padrão que já tinha sido utilizado no passado em termos de ofrendas e trabalho mágico, ou trabalho de intenção mágica? Porque, de facto, trabalhar o padrão é uma forma bastante inteligente de aproveitar uma brecha que já foi feita e que nós vamos só reforçar. Nós vamos aproveitar a energia que já foi utilizada naquele padrão e vamos incutir a nossa. É muito mais fácil do que fazer um caminho do princípio. Por isso é que é importante utilizarmos ofrendas que tenham uma ligação com a Terra. Por exemplo, é bastante interessante, independentemente do sítio em que ocupamos neste planeta, vermos quais eram os pratos típicos e as confecções tradicionais da terra em que se está a viver ou em que se está. É muito interessante porque quando a terra produz algum tipo de culinária específica, ou um bolo, ou um doce, ou um prato mesmo, é interessante que quando aproveitamos esse tipo de elemento tradicional, que portanto há de ter já alguma verificação in illo tempore, quando nós utilizamos como ofrenda, ela é muito melhor recebida, porque não é estranha. Vou-vos dar um exemplo para fazer o contraponto. Abrir um pacote de batatas fritas, Lay's, e deixar como ofrenda na terra em que eu estou a viver, não vai ter de longe o mesmo poder, por exemplo, contrapondo com uma ofrenda que eu deixo nesta terra e que venha de uma padaria, porque a terra em que eu vivo é muito ligada ao pão. Não vai ter o mesmo poder, não vai despertar o mesmo interesse sequer do outro lado, porque é um pacote de batatas fritas. Portanto, é sempre interessante irmos buscar o fator da tradição como reforço à nossa prática mágica. Nada contra leis, atenção. Quem nunca pecou atira a primeira batata. Não é por aí. Mas é importante adaptarmos à energia do local e àquilo que o local conhece. Isso são tudo armas e vantagens praticadas de forma sábia na bruxaria de cozinha. Plantar a lua na bruxaria de cozinha. Plantar a lua na bruxaria de cozinha é uma prática que tem vindo a ser difundida nos últimos tempos e que começa a ser muito frequente nas comunidades do sagrado feminino. A ideia é aproveitarmos o nosso fluxo e, misturando com água ou em estado puro, regarmos plantas, árvores, ervas, terra com ele. Este fluxo é muito fertilizante. Portanto, quando estamos a fazer esta dádiva, não estamos só a fazer um mero gesto simbólico de unir um fluxo que é nosso à terra que o recebe. Este fluxo é extremamente fertilizante porque tem nitrogênio, potássio e fósforo. E a terra agradece estes nutrientes e consegue de facto aproveitá-los, quanto mais não seja na produção de mais alimento para nós. Por isso é um círculo muito bonito quando nós fazemos este plantar da lua, porque estamos literalmente a ajudar a nutrir e a sustentar a terra, que depois nos vai dar produtos que nos vão sustentar e nutrir a nós. É um círculo belíssimo. Eu sei que no Brasil é muito feito, até porque acho que temos uma pioneira neste movimento, que eu não estou agora a lembrar-me do nome, mas eu vou deixar aqui registado. E sei que é um movimento que está a ganhar muita adesão e que é uma coisa muito boa, porque, duas coisas.
Primeiro, faz com que nós reformemos esta ideia do fluxo menstrual como uma coisa impura e nojenta e descartável e que é importante ser absorvida e desaparecer da nossa vida para sempre, e percebermos que aquilo que nós produzimos no nosso corpo de forma natural é um caminho de sagrado. É um caminho de sagrado não só numa relação com a Terra, mas uma relação connosco próprias, porque nós somos fonte deste sagrado. E isso é uma mensagem poderosíssima e é um reconquistar do sagrado feminino super valioso. Por isso, por que não experimentar? Uma última palavra relativamente às ofrendas. Em bruxaria de cozinha. O resultado final nunca é o produto final. Na bruxaria de cozinha, em contexto de ofrenda. Porque o processo que levou aquela confecção a ser feita e a estar preparada no altar, por exemplo, ou à mesa da nossa família, num bolo de anos, vai sempre implicar muito mais do que o produto final. Elementos que não se vão ver, como o tempo que nós passamos na cozinha, como as experiências que fizemos eventualmente antes de termos escolhido aquela receita, a seleção das receitas, o tempo gasto à procura dos ingredientes. Tudo isto, com o tempo feito com a confecção, não vai ser visível no produto final, mas vai lá estar. E por isso é que as ofrendas em bruxaria de cozinha são tão incontornáveis em termos de importância. E é um trabalho mágico tão recompensador. Porque, de facto, é um produto belíssimo no final. Ele próprio é uma espécie de ritual, não é? Seguimos uma receita, parece que estamos a seguir um livro de feitiços, que é divertido. E no final podemos partilhar e há uma recepção imediata do prazer, seja porque nós estamos a comê-lo, seja porque nós vemos as pessoas a comerem, quando temos a benesse de vermos as pessoas a consumirem o que nós fizemos neste contexto. Mas a importância e o poder da bruxaria mágica, da bruxaria de cozinha em contexto mágico, é este mesmo. É a conexão. É conectarmos com as pessoas com quem estamos a trabalhar e para quem estamos a trabalhar, com as energias para quem estamos a trabalhar e com quem estamos a trabalhar. E este processo biológico e orgânico de agarrarmos naquilo que nos sustenta e prepará-lo, e no final ele é uma coisa diferente daquilo que começou por ser. E essa é a magia das ofrendas da bruxaria de cozinha. Espero que experimentem, porque é uma prática muito saudável, e sobretudo que aproveitem a bruxaria de cozinha para explorar a relação que nós temos com o nosso sustento, com a terra, com os ancestrais e com a nossa família do aqui e do agora. Sustentarmos e trabalharmos no sustento lembra-nos que somos parte do concreto deste mundo, do material deste mundo, e que estamos sujeitos aos ciclos naturais deste mundo também. É tudo uma questão de conexão e há um poder imenso em aproveitar isso. Boas cozinhas!